Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre alguns problemas que o pessoal tem tido para entrar nos Estados Unidos. Tá? Teve um pesquisador brasileiro, especialista em inteligência artificial, que teve o visto negado pelo consulado brasileiro porque trabalha com inteligência artificial e teve contato com o pessoal em Taiwan. Não é nem na China não, é em Taiwan, hein? E teve um outro caso também de um francês que chegou nos Estados Unidos e foi mandado embora, foi deportado do aeroporto porque o pessoal lá no aeroporto pediu o celular dele, viu um monte de mensagem dele criticando o Trump, mandaram o cara para fora, deportaram o cara. Ih, rapaz, o negócio tá feio lá nos Estados Unidos, hein? Vamos ver essa política do Trump de deportação aqui, será que isso é justo? Libertário não é, eu já falei para vocês, libertário negócio de fronteira, de impedir pessoas de entrar, isso é um absurdo. Mas será que isso é legal mesmo? Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Novo Mundo Velho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já adianto para vocês o resultado desse vídeo. É legal o Trump proibir a entrada do cara porque o cara tinha mensagens no celular criticando o Trump? Sim, infelizmente, pela lei internacional, pela lei dos vistos, o país pode negar a sua entrada por qualquer coisa. Mesmo que você tenha visto de entrada, mesmo que você tenha toda a papelada certinha, se o cara que você chegou ali na frente, lá no guichê ali da polícia americana, lá do FBI, lá na entrada do aeroporto, lá é Customs and Guard Patrol, né? Não é o FBI, não. O pessoal da polícia ali, se ele não gostou da sua cara, não foi com a sua cara, meu amigo, ele pode te deportar assim e não tem praticamente nada que você possa fazer nesse caso, a não ser esperar o prazo. Parece que tem um prazo de 12 meses e tentar de novo daqui a 12 meses, é a única coisa que você pode fazer. Infelizmente, de novo, eu não estou dizendo que isso é o correto que o Trump faça isso daí. Eu acho que ele está exagerando. Eu acho que ele está querendo realmente mostrar para os eleitores dele que ele é contra a imigração e coisa e tal, e está exagerando, né? Um cientista francês não é um cara que vai querer imigrar para os Estados Unidos para morar nos Estados Unidos. Ah, mas o cara estava criticando o Trump. Pô, ele está criticando o Trump, tem um monte de gente criticando o Trump, e eu critico o Trump, tem um monte de gente criticando o Trump por aí. Não quer dizer que o cara seja um cara perigoso, que vai matar o Trump ou fazer alguma coisa com o Trump. Não, pô. Enfim. Outro caso foi desse brasileiro aqui, ó. Pesquisador brasileiro especialista em inteligência artificial teve o visto de entrada nos Estados Unidos barrado. Esse caso aqui foi diferente, tá? O caso do francês, porque o francês não precisa de visto para os Estados Unidos. Ele pode chegar lá na hora e entrar direto nos Estados Unidos. Ele foi deportado. Mesmo sem ter visto, né, sem precisar de visto para francês, você pode ser deportado. Nós, brasileiros, precisamos de visto para entrar nos Estados Unidos. Então você sabe como é que é é um processo chato pra caralho. Tu tem que ir lá, levar um monte de documento, fazer uma entrevista e não sei o que lá, e coisa e tal. Aí eles te dão um visto para você entrar nos Estados Unidos. Mesmo com esse visto, tá? Mesmo com esse visto, se tu chegar lá na frente, de novo, o cara não for com a sua cara, olhar para você e não gostou de você, coisa e tal, manda embora e ó, não tem nada que você possa fazer. Absolutamente nada. Ah, mas posso pedir indenização, não sei o que lá. Não, não pode pedir nada porque é mesmo da política, é tratado internacional esse tipo de coisa. Todos os países podem fazer isso e particularmente os Estados Unidos estão fazendo. No caso dele aqui foi diferente. No caso dele aqui, quando ele pediu o visto no consulado brasileiro aqui, né, no Brasil, né, porque o processo do visto é assim, você preenche um formulário na internet, um formulário enorme de páginas e mais páginas de coisa lá, pergunta um monte de coisa, aí no final você leva uns documentos, tem que levar o seu passaporte, levar um monte de coisa lá num CASV, que chama, é um centro de atendimento do visitante lá, é um órgão aqui do governo americano. Aí depois disso tudo, você tem a entrevista no consulado, então você marca uma data, você vai nessa data, você vai lá na entrevista e você vai ter entrevista com o consulado. Se tudo der certo, você recebe o seu passaporte com o seu visto americano, e válido por 10 anos, se não me engano. Aí depois, para renovar o visto é fácil, renovar o visto é tranquilo. Se você vai só renovar o visto, não vai mudar a categoria e coisa e tal, é tranquilinho. Pois bem, esse cara aqui, ele já morou nos Estados Unidos, ele teve visto de estudante para os Estados Unidos, e agora ele queria voltar para lá, né? O nome dele é Rodrigo Nogueira. E ele ia participar de uma palestra, ele ia dar uma palestra na Universidade de Harvard no dia 18 de abril sobre modelos de linguagem. Ele trabalha com inteligência artificial na USP, né?
E daí ele foi na embaixada americana no Brasil e coisa e tal, e deu entrada no visto, porque o visto que ele tinha anterior era de estudante, então como muda o tipo de visto, aí você tem que fazer o processo todo de novo. Aqui, ó, fiz a entrevista no consulado em São Paulo no dia 27 de fevereiro, estava tudo normal. Eu até falei que trabalhava com inteligência artificial. Então, naquele momento, tudo mudou. Quando ele falou que trabalhava com inteligência artificial, parece que teve deve ter atingido algum alerta. Ninguém sabe como é que é o processo, o que os avaliadores ali do consulado realmente se importam no final das contas, né? Mas isso aqui aparentemente foi um caso desse. Contei que trabalhava com chatbots e que meus clientes são brasileiros e expliquei por que eu fiz uma viagem a Taiwan em 2023, onde participei de uma conferência lá e coisa e tal. Enfim, o fato é que recusaram com base na seção 221G. Seção 221G diz que proíbe a emissão de visto para qualquer pessoa cuja aplicação não esteja em conformidade com a disposição nas leis de imigração e nacionalidade. Ou seja, alguma coisa nessa lei que foi alterada pelo Trump não estava de acordo com pesquisadores de inteligência artificial. A gente sabe que o Trump está fazendo umas mudanças. O Trump vê essa área de inteligência artificial como uma área estratégica para os Estados Unidos. E, diga-se de passagem, é uma área estratégica mesmo, tá? É o que eu falo para vocês. É a nova revolução industrial, meu amigo. Isso aqui a gente está vendo o começo de uma nova revolução industrial. Nada será como antes. Tal como a Revolução Industrial levou um tempo, não é automático, essas coisas não são assim, né? Levam uns 200 anos para acontecer essa mudança. A gente não vai ver o final dessa mudança. Quem vai ver o final dessa mudança vão ser nossos netos, bisnetos e coisa e tal. Mas pode ter certeza, o mundo lá na frente vai ser totalmente diferente do que é o mundo hoje, da mesma forma que o nosso mundo hoje é totalmente diferente do pessoal da Idade Média, que tinha tudo manual, que fazia tecido manualmente, coisa e tal. Enfim, os Estados Unidos, de forma correta, no meu ponto de vista, está tratando a inteligência artificial como algo crítico, né? Agora, por que negar um pesquisador brasileiro que vai conversar com os pesquisadores americanos? Eu não sei, achei um exagero isso daqui, tá? Mas, de novo, isso aqui é tudo burocracia, meu amigo. A lei falou alguma coisa, botaram algum aviso lá, ó, não pode deixar pessoal de inteligência artificial. E aí entrou em algum checkbox lá do cara da imigração lá, e não pode, não sei o que lá, e barrou o cara, né? Isso daqui é uma coisa diferente do caso do cientista francês. O brasileiro não consta que tivesse nada, que ele não tivesse xingado o Trump de nada e coisa e tal. O francês foi diferente. O francês estava indo para lá, ele é um pesquisador na área de medicina, então assim, não tem nada a ver com inteligência artificial. Aparentemente esse caso aqui foi um caso diferente. Ele, como eu falei para vocês, ele tinha mensagens no celular dele que ele trocou com alguns amigos, coisa pessoal, dizendo que, né, xingando o Trump, eu imagino, né, mensagens contrárias ao governo Trump aqui, né? Aí você pode falar, caramba, que absurdo, eles podem ver o celular e podem, tá? Podem sim. E se você falar assim, mas eu não quero mostrar meu celular, então tá bom, boa sorte no seu voo de volta. Pode daqui você não passa, né? Então você tem as duas opções, ou você mostra o celular para eles e arrisca, ou você já vai embora dali mesmo, eles nem vão deixar você entrar, né? Enfim, é um absurdo. É um absurdo, mas meio que é legal, tá? Esse tipo de coisa, ele não tá errado do ponto de vista legal, esse tipo de deportação, não. Enfim, o que está acontecendo com o Trump é aquilo que eu falei para vocês mesmo que aconteceria. Teve um grande início com muitas deportações e coisa e tal, mas a coisa já está meio que se acalmando já, porque não tem como, cara. Os Estados Unidos depende de imigrante. Achar que os Estados Unidos vai funcionar sem imigrante, não vai, cara. Os Estados Unidos depende dos imigrantes também do mesmo jeito. O que está acontecendo aqui, a deportação do Trump está abaixo do nível da deportação do Biden no último ano, do último ano do Biden. O Biden estava deportando mais gente que o Trump. Mas, é aquilo que eu falei também, o que acontece no final das contas? Vai ser mais difícil entrar. Isso é verdade, isso está acontecendo. Com o Biden era mais fácil de entrar. Com o Trump está difícil de entrar. Em termos de ser deportado, começou uma onda muito forte lá, o pessoal deportando muita gente, mas já deu uma acalmada nisso, já não está mais tão sério. Tanto que eles estão deportando menos do que o Biden, por quê? Porque também está entrando menos gente do que o Biden, né? Então tem esse motivo. Por que o Trump está deportando menos? Porque está entrando menos ilegal também agora lá nos Estados Unidos. Então é isso daí, se preparem, passar na imigração ficou mais divertido para nós brasileiros agora. Vai estar mais divertido isso. Né? E se você xinga muito o Trump com regularidade, eu tô fudido, pô. Eu tô fudido chamando o Trumpão de idiota. 3 em cada 4 vídeos que eu faço, eu chamo o Trump de idiota. Eu tô fudido, nunca mais eu entro lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.